Olá, Renovação Carismática Católica, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, com essa riqueza extraordinária que é o pastoreio, a gente pode até pensar em seminário de vida, mas o ideal é no processo formativo como um todo, e é isso que nós vamos ver neste vídeo. Legal, gente? Então vamos lá. Primeiramente, que Deus colocou em nossos corações de que estas ovelhas que iniciam o processo formativo e até mesmo, aquelas que estão nos grupos de oração, elas sejam pastoreadas. Jesus muito nos ensina como o bom pastor, aquele que cuida das ovelhas, que dá vida pelas ovelhas, e aquele que nos diz que haverá uma festa no céu por uma ovelha que encontra o caminho. Essa apostila, ela traz a fundamentação de todas essas questões, uma riqueza extraordinária que vale a pena você dar uma lida. Fala do acompanhamento espiritual, fala do acompanhamento catequético, Fala como que nós podemos auxiliar aí essas ovelhas, a questão de auxiliar no estudo das Sagradas Escrituras, enfim, nos dá assim um conteúdo muito bacana daquilo que a gente pode fazer para que aumente ainda mais os frutos na evangelização. Fala das consequências da falta de pastoreio, fala, claro, do pastoreio, do perfil daquele que exerce o pastoreio também no seminário de vida no Espírito Santo, as virtudes que ele deve ter. Então, assim, a gente tem aqui uma riqueza muito grande de conteúdo, que fala do pastoreio em si, fala daquele que faz o pastoreio e fala também da ovelha, que na verdade é o evangelizando, aquele que recebe o pastoreio. Alguns cuidados que a gente deve ter, como fazer uma partilha e algumas dicas muito legais. Então, primeira coisa é isso. Temos um conteúdo muito interessante que fundamenta o pastoreio no processo formativo. Bem, a nossa proposta, como eu disse no vídeo sobre iniciar o seminário de vida, é que todas as pessoas sejam pastoreadas. E neste caso, meus irmãos e irmãs, não é somente aquele grupo de partilha que há no seminário de vida. O que Deus nos moveu foi ir além disso, superar isso e ir ao encontro dessas ovelhas na realidade domiciliar, na casa dela, no contato com os seus, numa dimensão humana, num olhar diferente, compreendendo aquilo que ela vivencia ali no seu dia a dia. E com certeza, essa experiência, ela gera em nós um laço muito grande de fraternidade, de comunhão fraterna, e aí a ovelha se sente inserida no rebanho, da comunidade local ali que realiza, Isso é uma graça extraordinária que não pode passar, legal? Então, fechando, temos aqui um conteúdo e a proposta é que todas as ovelhas sejam pastoreadas, ok? Claro, como que isso se dará na prática? Uma vez que há a inscrição de uma pessoa para participar do seminário, o grupo de oração, a coordenação do seminário, melhor dizendo, ela vai distribuir essas fichas de inscrições para que as pessoas recebam visita em suas casas. Legal? De forma prática, é isso aí. Eu vivenciei isso na minha vida. Fizemos o seminário de vida no Espírito Santo e eu tive a oportunidade de ir ao encontro dessas pessoas. E na época eu fui com a minha esposa, eu fui com meus filhos também. Que riqueza extraordinária! E não sai da minha lembrança o fato quando eu sentei à mesa para conversar, para falar da vida, para entender a história daquela pessoa. E antes que a gente começasse a falar alguma coisa, aquela pessoa começou a chorar. E me marcou uma frase que ela disse assim: eu não acredito que a igreja, que o grupo de oração veio ao meu encontro na minha casa.
Gente, como isso me comoveu. Como isso me comoveu, porque às vezes a gente não tem noção do que a gente significa para essas pessoas que estão lutando para viver uma vida em Deus, né? Para viver uma vida segundo aquilo que Jesus quer. Isso me marcou e eu tive a oportunidade de fazer outras experiências maravilhosas de pastoreio e uma coisa é inegável, é de suma importância, é um caminho extraordinário de bênção a realização do pastoreio. Então, gente, nessa perspectiva eu vou passar para vocês agora 8 dicas práticas que a gente observou na medida em que a gente realizou o pastoreio aí no dia a dia. Legal? Primeira dica, quando for definir as pessoas, os monitores, né? Alguns chamam de pastores também, que vão pastorear as ovelhas, é importante que não vá sozinho, vá em dupla. Coloca um servo aí, pode ser um servo mais experiente com menos experiente, vai ser maravilhoso, mas às vezes tem um servo mais experiente, quer levar a família dele, a esposa, como eu dei o meu testemunho, não tem problema, mas é importante isso, observar para que possa ir mais de uma pessoa no pastoreio, legal? E outra coisa que é importante, é interessante colocar pessoas na mesma faixa de idade para poder pastorear. Às vezes coloca uma pessoa muito jovem para pastorear um senhor, às vezes chega lá na casa, falta o assunto, fica meio perdido, né? Enfim, eu acho que é legal buscar de Deus, né? Quem que nós vamos colocar para pastorear essa pessoa? E o Espírito Santo com certeza vai encaminhar, legal? E é bom evitar também, né, gente? Não custa nada. Evitar, às vezes, coloca um casal para poder visitar alguém, evitar, assim, um casal que não é namorado e também não são cônjuges também, para ir pastorear alguém, evitar, porque às vezes o inimigo gera falatório e a gente não pode deixar abrir brechas para inimigo, tá certo? Às vezes coloca ali uma pessoa, um jovenzinho novo, para ir pastorear, às vezes uma ovelha ali que também é novinha, às vezes vai estar sozinha em casa, não dá certo. Então é importante a gente ter esses cuidados, essa é a primeira dica, legal? Segunda dica é use roupas adequadas. Isso faz a diferença. Às vezes a pessoa vai participar de seminário de vida, mas o marido dela não vai. Às vezes tem até ciúmes. Aí coloca a irmã para ir pastorear lá alguém, aí chega lá toda com penduricalho, batom, roupa mais tal. Vai funcionar também. Vai gerar um ciúmes, uma dificuldade. Então é importante ficar atento com a vestimenta. Segunda dica, legal? Terceira dica, não discuta a religião. Você não está ali para isso, gente. Não tem nenhuma necessidade. Então, e é muito comum nas famílias ter pessoas de denominações diferentes. Você não está ali para isso. Não entre nesse mérito. Foca naquilo que o Espírito Santo te levou a fazer, que é pastorear aquela ovelha e tenha sabedoria para não entrar em conflito. Quarta dica é o tempo de visita. Veja bem, às vezes você deixa um tempo muito curto para fazer o pastoreio. Você pensa, vou sair cedo, vou passar no sacolão, vou fazer compra, vou no açougue e do açougue eu vou fazer o pastoreio que eu encontro com o irmão e aí depois eu vou fazer o almoço. Chega na casa da pessoa, você não sabe o que você vai encontrar lá. E às vezes pode ser que aquela visita vai ser um pouco mais prolongada, não é nem por sua culpa não. Que às vezes aquela pessoa tem a necessidade de expor uma situação e que vai te travar um pouco mais. E aí você vai ficar preocupado. Então é muito importante você não fazer assim um planejamento de tempo em função de atividades que você vai fazer depois, porque pode ser que às vezes fique numa situação um pouco mais difícil, você não consiga cumprir isso, e você perca aquela alegria daquele encontro ali por causa de outras preocupações. Mas o inverso também tem que tomar cuidado. Uma vez eu contei uma história, eu tenho que contar ela aqui, que foi muito engraçada. A irmã chegou, isso é caso verdadeiro, não vou nem falar onde que foi não, mas a irmã chegou, bateu na casa da irmã de manhã cedo, e essa irmã queria fazer o pastoreio, né? A que foi lá, bateu, ô irmã, que era a ovelha, né? Tudo bem, minha querida? Eu vim aqui fazer o pastoreio para você aqui do seminário de vida. Aí a irmã pegou e entrou,
E ficou na casa dela batendo papo, foi batendo papo. E o marido da mulher estava trabalhando com um serviço de pedreiro dentro de casa. Aquela confusão. Aí a irmã pegou e falou assim, nossa, a ovelha, né? Nossa, irmã, não repara não, aqui tá uma bagunça danada. Aí a minha irmã que foi fazer o pastor, não se preocupe, eu tirei o dia inteiro para vir pastorear você. Meu Deus do céu, você imagina a cena. Aquela confusão dentro de casa. Oi, gente, aconteceu na RCCBH. Aquele tumulto. Então, tem que ter discernimento. Tem que ter tempo. Às vezes tem alguém doente dentro de casa. Está conversando ali. Cadê sua mãe? Ela está de cama porque ela toma remédio, ela está assim. Tem que ter discernimento. Às vezes está na hora do banho, está na hora de trocar uma fralda, alguma coisa do tipo. Faça essa leitura do momento para você não estender o tempo demais e também não fazer uma visita assim, aquela visita rápida, extremamente superficial só para bater cartão. Legal? Essa dica aí é boa, né, gente? Quinta dica. Isso é um problema. Eu vivi isso. Ô, irmão! Tô indo te visitar você, pastorear você pro seminário. Prepara um café lá que eu tô chegando, hein? Gente do céu. Uma vez eu conversei com uma pessoa do meu grupo de oração. E sabe por que ela não recebia visita na casa dela? Porque ela não tinha condições de oferecer um café para as pessoas que iriam lá. De tal dificuldade aquela pessoa tinha na vida. Imagina isso. Então não fica com essa. Prepara o café, prepara o churrasco, estou chegando. Não faça isso. Você não está lá para isso, não. Em outro momento, tudo bem. Mas a proposta ali é diferente. Legal? Sexta dica. Não banque o guru. O que é isso? O irmão chega para fazer aquele pastoreio e a irmã começa a contar caso. Por causa do meu marido, ele faz isso comigo, faz aquilo. Aí você começa, minha irmã. Eu, se eu fosse você, eu já tinha feito a mala dele há muito tempo. Porque lá em casa, menina, uma vez o meu fez assim e eu, pá! Não faça isso. Você não está ali para poder bancar o guru e dizer o que a pessoa vai fazer. Você está ali para pastorear, para estar junto, para escutar e pedir o Espírito Santo para iluminar a vida daquela pessoa. Então, essa é a dica muito importante também que deve ser observada com carinho. Sétima dica. A conversa precisa ser sigilosa. Aquilo que você escutou, deixa tudo no coração de nosso Senhor. Você não pode sair da casa da pessoa e começar, nossa, sabe aquela menina lá? Sei, então eu fui lá, menino, meus olhos, ela me falou. E começa a contar a vida das pessoas. Gente do céu, isso não é de Deus, não. Então, o sigilo é outro ponto extremamente importante. Se tiver que repassar algum tipo de informação em função de alguma necessidade ali, converse com o núcleo do grupo de oração ou com a coordenação do grupo com a intenção de ajudar. Se não for com a intenção de ajudar, guarde no seu coração e reze. Oitava dica. Às vezes você está na casa da pessoa e a ovelha que fez a inscrição está ali. Aí você esquece as outras pessoas, como se elas fossem ali, indiferentes. Aí você fica ali conversando com a pessoa, esquece de dar uma atenção para o marido, esquece de dar uma atenção para o filho, porque às vezes você pensa que é só a ovelha, porque ela fez inscrição, o resto não fez, então eu não tenho que mexer com eles. Não é isso. É a igreja doméstica que se coloca ali. Então dê atenção para os outros membros da família, chame pelo nome, né? Insira na conversa, isso é extremamente importante também, legal? Por que isso é importante? Porque nós vamos ter a oportunidade, vejam bem, de convidar aquela pessoa para participar do seminário de vida. Foram inúmeros os casos em que você vai fazer o pastoreio e aquele membro da família que se via meio assim, distante daquela realidade ali, isso não é para mim, quando ele vê a alegria de nós irmos ao encontro, de rezar, de estar junto ali, ele fala, eu também quero isso para minha vida. E aí qual que é esta dica? Convide os outros membros da família para participar. Vamos lá, meu irmão, a porta está aberta, essa bênção é para você também.
Então, essa dica é muito especial, não saia de lá sem convidar os outros membros da família para participar do Seminário de Vida no Espírito Santo. Legal? Bem, e essa última não é uma dica, por isso que eu não posso falar como dica, mas é uma realidade. Nós não podemos sair de lá sem rezar com o povo, rezar com a ovelha, com a casa dela, com a palavra de Deus, pegar a palavra, proclamar, aquilo que Deus colocar no seu coração no momento, ou que você tiver preparado, pedir as bênçãos de Deus para ser derramada naquela casa, naquela família, isso não pode faltar também. Não é verdade, gente? Então é isso, e se você tiver outras dicas bem legal, pode mandar para nós, pode mandar para mim também, que a gente vai atualizando os vídeos e sempre aqui colaborando para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Não é assim, gente? Deus abençoe, fiquem com Deus, a paz de Jesus.